Que a graça e a paz de Deus esteja sobre a sua e a minha vida. Hoje é o 18º dia sobre os milagres que Deus fez na minha vida. Hoje eu vou falar sobre paciência. Antes de começar a falar, eu vou estar lendo Romanos, capítulo 5, versículo do 1 ao versículo 5, que diz assim: Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo, que Ele nos deu. Amém. Acho que podemos encerrar por aqui e falar, o que eu tinha para falar sobre a paciência, e Deus já mostra como que é feita a paciência. Como que ela precisa ser instaurada na nossa vida. Ponto. Como eu aprendi a ter paciência? Ainda estou aprendendo. Mas o estupim de tudo foi quando eu comprei meu primeiro carro. Eu estava grávida e a gente morava numa cidade e eu sempre precisava ir para uma outra cidade por conta dos médicos, exames. Só que a gente não tinha carro, a gente sempre tinha que pedir para alguém me levar. Eu sempre tinha que ou pagar alguém para me levar. Por quê? A cidade onde a gente morava não tem Uber, não tinha táxi, não tinha transporte público. O ônibus que passava era só 2 vezes no dia, ou você pegava 5 horas da manhã, ou você só pegava 4 horas da tarde para sair da cidade. Então, eram horários que não batia com o horário dos médicos, e então isso era sempre muito doloroso para mim. Era muito difícil ter que ficar com uma dependência dos outros. E eu pedia a Deus, eu orava, mas eu não atendia. E eu não entendia o porquê que isso estava acontecendo comigo. E eu acabei... E eu queria ter um carro, eu falava para Deus que Ele me abençoasse com um carro antes do meu filho nascer. E isso não aconteceu. Deus mandou eu ter paciência, porque Ele estava moldando eu e meu marido no momento do sofrimento. Deus estava moldando eu e ele no momento do sofrimento. Mas o sofrimento que você fala foi ter o filho de vocês. Não, na humildade mesmo. De entender que aquele carro não era para ser uma coisa de luxo. Que a gente precisava entender que aquilo era uma coisa de necessidade. Não de luxo, não é que aquilo lá é um bem material. É um carro. Que eu não precisava me apegar àquilo, que aquele carro é uma passagem. Ele não era mais importante do que a vida minha, do que do meu marido, da minha filha e do meu filho. Ele não era para ser primordial na nossa vida como ele estava nesse período que a gente queria tanto e saciava tanto por um carro. Eu tive o meu filho, eu demorei muitos meses para ter um carro. Então, mas na hora certa, quando Deus me ensinou a ter paciência, eu entendi, eu agradeci por todo esse processo, eu esperei e Deus me abençoou. Uma pessoa que vendeu um carro que foi uma bênção naquela época para mim, que cumpriu a demanda que eu precisava, necessária, e eu consegui pagar o carro à vista. Então, mas foi por conta de quê? Foi por conta do quê? Da persistência, da paciência. Eu tive paciência. E Deus colocou 2 pessoas, não vou mentir, 2 pessoas na minha vida que me ajudaram financeiramente a comprar esse carro. Que eu não imaginava, eu não esperava esse dinheiro, que era exatamente o valor que eu precisava para terminar de juntar o dinheiro necessário para me comprar um carro à vista. E Deus abençoou essas 2 pessoas. E o pior de tudo foi,
Deus tocou no meu coração para abençoar vocês. Então, não ache que, às vezes, aquele momento, aquela dificuldade, o seu sofrimento, não vai ter um ensinamento. É ter paciência. Vocês perceberam como que os dias de hoje tá? A falta de paciência que o mundo tem? É tudo por conta de ter tudo na mão. É agora, na hora, como eu quero, já. Até na hora da criação dos nossos filhos, eu me pego às vezes. Fulana, vai fazer isso agora. Ciclano, não pode, é agora que eu tô mandando. Mas e se a gente parar para pensar? Eles são crianças, eles são adolescentes. Você não acha que tá na hora de falar o agora e falar no teu tempo, na tua hora? Por que no teu tempo, na tua hora? Jesus não morreu na cruz por nós? Você sabe quando Jesus vai voltar? Você sabe o dia, o ano, a hora e o lugar? Eu também não. Você tem vontade de saber? Eu tenho, mas eu sei que eu preciso ter paciência. Deus prega isso na Bíblia. Quando ele precisava de um momento que ele estava angustiado, ele estava sofrendo. Quando João Batista morreu, Deus ficou um período só. Ele ia para o deserto orar a Deus quando ele ficava no sofrimento. E ele esperava com paciência a resposta do Pai. Às vezes, o que está demorando a tua resposta no Pai é a sua falta de paciência. Às vezes, a promessa do Senhor já está na sua mão, mas você não está enxergando pela falta de paciência sua. Deus tem algo grande para te dar na tua vida, mas às vezes Ele só quer que você tenha paciência. Você tem fé, você ora, você pede, você clama, mas falta uma coisa: paciência, porque não é no teu tempo, é no tempo dele. E Deus mostra isso do começo ao fim da Bíblia. Deus teve paciência para criar o mundo. Deus teve paciência para criar Adão e Eva. Deus teve paciência quando foi falar com Caim sobre Abel. Deus teve paciência quando foi falar com Moisés. Deus permitiu que eles ficassem 40 anos no deserto, porque Ele amava seu povo e Ele nos ama. Se Ele está pedindo hoje para você ter paciência, aguarde no Senhor. Tenha paciência. O que Deus tem para você só serve para você. Deus já fala, espere em mim, pois o que é seu está guardado e somente pertence a ti. Então, espere, tenha paciência. A paciência hoje ela virou uma coisa que a gente almeja paciência e paz. Almeja tanto, mas a gente não consegue cumprir com ela. A gente não consegue criar um vínculo com a paciência nem com a paz, porque a gente perde a paciência fácil. A gente quer tudo agora. A gente fala, hoje eu vou ser uma pessoa calma e vou ter paciência com todo mundo. Dá 5 minutos que você acabou de falar essa frase, alguma coisa acontece, você já perde a paciência. E é engraçado que Deus ele é tão perfeito que Ele manda sinais. Não, peraí. Eu mandei maná, eu mandei profetas, eu mandei as nações se curvarem diante de mim. Eu mandei o meu filho para morrer na cruz, mas mesmo assim esse povo precisa de palavras, eles precisam de coisas concretas. A carne, o arroz, o feijão. Você não tem que ter paciência para cozinhar, para o alimento ficar no ponto certo para você comer. Porque se você não tiver paciência, você come cru. Ou se você se estressar e esquecer, você come queimado. E quando você tem
paciência você come na medida certa. Deus fala na Bíblia: se você adiantar, comerá cru. Se demorar, comerá queimado. Tá entendendo? Aquele alimento será saboroso. É essa paciência que a gente tem que ter na nossa vida. A gente não pode ser paciente demais, tipo sangue de barata, nem fervoroso demais, tipo bule. Mas a gente tem que dosar na medida certa. E Deus, Ele nos mostra isso através do seu caminho. Jesus foi paciente. Ele sabia o que lhe esperava, mas ele não antecedeu nada. Ele foi no momento que o pai dele mandou. Ele sabia o que ia acontecer, ele sabia quem ia trair ele sabia as casas que ele ia ter que entrar, ele sabia até as pessoas que ele ia restaurar, reviver e curar e fazer milagres. Mas ele esperou no tempo de Deus. Então, confia e aprenda a ter paciência. Eu estou tentando aprender a ter paciência. Paciência comigo mesmo. Paciência com o meu próximo. Paciência com os meus filhos. Paciência com o meu casamento. E isso nos torna diferente. Você está entendendo como é importante a gente ter a paciência? Porque é através da paciência que eu descobri que ela me dá paz. A paciência, ela não vem sozinha, ela vem com a paz. Ela vem com uma transformação, ela tira aquela carga estressante que você tem. Aquele de só ficar na agitada, ficar na turbulência, aquela água turbulenta, ela acalma. Ela traz a turbulência na hora que precisa, mas ela sabe se acalmar todas as vezes, porque ela sempre volta para o Pai. Não deixe de voltar para o Pai. Tenha paciência, porque o que é seu, o que está prometido a você, só cabe a você. Então tenha paciência, que quando for a hora, Deus vai te dar o que você precisa. Mas espere e confia. Às vezes a sua promessa está na sua mão, mas o que você precisa é paciência. Então espere na promessa que Deus tem sobre a sua vida. Eu vou estar orando hoje por mim, por você. Senhor meu Deus, Pai amado, misericordioso, que tapa na minha cara hoje o Senhor me deu. Hoje eu tinha colocado que eu iria falar sobre o seu amor, como o Senhor é amoroso, bondoso, que é um super pai para mim. Mas o Senhor simplesmente lendo a Bíblia no começo, o Senhor falou, você vai falar sobre paciência. Até então eu não tinha entendido. Mas agora, no meio da palavra, o Senhor colocou sobre a minha vida. E eu espero que o Senhor coloque da mesma forma que o Senhor colocou sobre a minha vida, coloque sobre essa vida dessa pessoa. Paciência, Pai. Eu confio, eu entrego, eu coloco nas suas mãos. Eu não sei o meu dia de amanhã, eu não sei o que o Senhor tem para mim, mas eu serei paciente. Eu serei obediente porque eu quero aquela paz. A paz que transcende somente do Senhor. A paz que ela vem carregada de sabedoria, de boas intenções. A paz que a gente sabe que não tem explicação, porque ela é tua e somente tua, Pai. Eu quero que tantas outras pessoas sintam essa paz, que naquele momento de turbulência eles tenham paciência e sintam essa paz e as pessoas olhem para eles e falam, meu Deus, o que é isso? E a pessoa fala, é Deus, é somente Deus. Pai, que o Senhor nos abençoe com essa paz, que o Senhor nos conceda essa paciência que a gente tanto anseia nos dias de hoje, onde que tudo é corrido, tudo é na hora, agora, nos ajude a respirar, termos paciência com nós mesmos, termos paciência com a nossa família, termos paciência até com o coleguinha que passa na rua. Mas eu te peço, Pai, que o Senhor nos ensina. Não sei qual é a forma que o Senhor tem para me ensinar, mas eis-me aqui, meu Pai. Eis-me aqui um vaso que precisa do seu oleiro, e o oleiro da minha vida é o Senhor. Então que o Senhor nos abençoa. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.